crianças, a boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui novamente para gravar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, né? Meu nome é Tia Gabi, sou da Assembleia de Deus de Itatiaia e antes de começar a nossa aula, nós iremos, como sempre, fazer uma oração, né? Orar é falar com Deus, que você venha neste momento fechar os seus olhos e pedir para o Senhor falar com você através da lição de hoje, amém? Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender a Tua palavra. Entre em cada lar, em cada coração e abençoa cada criança. Em nome de Jesus, amém! Eu quero cantar para vocês, então, um louvor de boas-vindas, porque você sempre é bem-vindo. Essa aula é especialmente para o grupo Soldadinhos de Cristo. Um beijo no coração de cada criança. Que o Senhor Jesus venha abençoar vocês e que vocês possam continuar trabalhando na vinha do Senhor e fazendo a sua obra, amém? E esse louvor fala assim: boa tarde, boa tarde, boa tarde te quero dar. Hoje estamos todos juntos pra sorrir e pra cantar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde te quero dar. Hoje estamos todos juntos pra sorrir e pra cantar. Amém. Que Deus abençoe você e seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos aprender a nossa lição de número 10. Isso mesmo. Nós trabalhamos com a revista da CPAD, a classe dos primários. E a nossa lição de hoje tem por título A História de uma Vinha. Nós sabemos desde o início que essa revista trabalha com histórias que Jesus contou através de parábolas para ensinar algo para nós e para os discípulos naquela época. Então nós iremos começar hoje cantando um louvor da harpa, a nossa harpa cristã. Eu quero convidar você para cantar somente a primeira estrofe do hino 115 da nossa harpa. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro, tá bom? Que fala assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Crianças, esse louvor fala que nós queremos trabalhar na vinha do Senhor. E a nossa história de hoje fala exatamente isso, sobre uma vinha. E hoje nós estaremos começando com a nossa história bíblica. E aí eu vou chegar aqui pra frente para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá bom? A nossa história de hoje, crianças, fala sobre uma vinha, né? E aí, eu quero perguntar uma coisa para vocês. A tia Gabi tem 2 filhos, né? Para quem me conhece sabe que eu tenho o Samuel, esse menino vai representar o Samuel. E a Sara, ela vai representar a Sara. E aí eu chego para a Sara e para o Samuel e falo assim: olha, se vocês me ajudarem a fazer o dever de casa, depois vocês vão ser recompensados com uma mesada de R$10. E aí, a Sara vai lá, lava toda a louça, arruma a casa, limpa o chão. E o Samuel apenas recolhe, né, a louça da mesa e coloca na pia. Quem que vocês acham que deve receber uma mesada maior? A Sara ou o Samuel? Aí, quando eu fui dar a mesada, eu dei igual para os dois, tanto para a Sara como para o Samuel. E a Sara veio fazer o quê? Reclamar, porque ela achou que não era justo, porque ela tinha feito muito mais coisa que o Samuel. E eu falei: não, eu quero recompensar os dois de igual modo. Ah, será que eu agi certo? Ou será que eu fui injusta? A nossa história de hoje, crianças, fala exatamente sobre isso. E a nossa história conta sobre uma vinha. Você sabe o que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de uva, né? Que faz vinho. E a nossa história fala sobre um homem que ele tinha uma plantação de uva que se chamava vinha. E
colheita, né? Tinha que colher ali as uvas. E ele não podia fazer isso sozinho. Então ele foi atrás de trabalhadores para que pudesse trabalhar ali na sua vinha. Então ele foi ali às 6 horas da manhã no mercado, lá na cidade. Lá na cidade ficavam homens, as pessoas esperando quem fosse oferecer um trabalho. Então aquele dono da vinha foi até a cidade procurar alguém para ajudar e trabalhar na sua vinha. Isso era 6 horas da manhã, crianças. 6 horas da manhã, o sol ainda está se pondo, não é verdade? E aí ele foi lá e encontrou um homem e falou: olha, você quer ir trabalhar na minha vinha? Então faz assim, se você aceitar trabalhar na minha vinha até o final da tarde, que o serviço acabava às 6 horas da tarde, eu dou para você em troca uma moeda de prata. Você aceita trabalhar na minha vinha? O homem falou: ah, eu aceito sim. Então vamos lá. Então às 6 horas da manhã, aquele primeiro homem foi para trabalhar lá na vinha. Ele foi que horas? 6 horas da manhã. Então o dono da vinha falou: não, um homem só é muito pouco, porque tem muito trabalho. Passado certo tempo, às 9 horas da manhã, ele foi de novo lá na cidade procurar mais homens para trabalhar. Então, às 9 horas, ele foi lá e encontrou outro homem e perguntou: você quer trabalhar na minha vinha? Estou procurando pessoas que possam lá colher a uva. O homem falou: claro, eu quero sim, eu estou precisando de emprego, eu tenho família, né? E aquele homem então foi trabalhar na vinha. E isso era que horas, criança? 9 horas da manhã. Então estava lá, um trabalhando desde as 6 e esse aqui começou o trabalho às 9. Mas o trabalho da vinha era muito grande. E aí o dono da vinha foi de novo na cidade procurar mais homens para trabalhar na sua vinha. E agora já era, sabe que horas? 12h. E ele chegou lá e encontrou mais um homem que aceitou trabalhar na sua vinha. E foi lá trabalhar então na vinha para colher ali as uvas, né? E isso era que hora? 12h, né? O sol estava forte. Então o primeiro começou a trabalhar desde as 6 horas da manhã. O segundo já começou a trabalhar às 9 horas da manhã. E o terceiro começou a trabalhar 12h. Mas o dono da vinha falou: não, eu preciso de mais homens. E ele novamente, às 3 horas da tarde, foi lá na cidade de novo em busca de mais pessoas. E achou outro homem que aceitou trabalhar na sua vinha. Então ele foi lá para a plantação de uva e isso já era às 3 horas da tarde. E aí, criança, você lembra o horário que a tia falou que termina o serviço? Às 6 horas da tarde, né? Já quase escurecendo. Mas aquele dono da vinha falou: olha, não vai dar tempo só esses 4 homens trabalhando, eu preciso de mais alguém. E aí, quando foi às 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, faltava apenas 1 hora de trabalho para o serviço terminar naquele dia. Mas mesmo assim, ele foi lá na cidade. E quando chegou lá, ele encontrou alguns homens e falou: olha, por que você não está trabalhando? Já são 5 horas da tarde. Ele falou: ah, nós estamos aqui procurando um trabalho, mas ninguém nos ofereceu trabalho hoje durante o dia inteiro. Então aquele dono da vinha falou: olha, são 5 horas da tarde, mas você aceita ir lá trabalhar na minha vinha para recolher uva? E aí eu posso pagar para você o que for justo. Aquele homem nem perguntou quanto era, ele falou: não, eu quero sim, eu preciso trabalhar. Né, crianças? Porque um pai de família precisa trabalhar. Então, às 5 horas da tarde, ele acompanhou aquele dono da vinha e foi trabalhar lá na vinha. Isso era 5 horas da tarde. E aí, crianças, depois de 1 hora que ele estava trabalhando, encerrou o turno de trabalho, porque já eram 6 horas da tarde. Então, o dono da vinha chamou aquele funcionário que era responsável para pagar o salário para os trabalhadores. E falou: olha, eu quero que você venha pagar aqui, né, o salário de cada um pelo dia de trabalho deles. Mas você pode começar a pagar do último, aquele que chegou às 5 horas da tarde. Começa do último até o primeiro. E aí, aquele homem foi lá e deu uma moeda de prata para aquele que chegou lá às 5 horas da tarde. Ele trabalhou apenas 1 hora,
mas ele ganhou uma moeda de prata. E ele saiu muito feliz, agradecendo o dono daquela vinha. E o segundo, que começou a trabalhar às 3 horas da tarde, antes do outro, né? Também ganhou o mesmo valor, uma moeda de prata. E o terceiro também ganhou o mesmo valor, uma moeda de prata. Opa, caiu aqui. Também ganhou uma moeda de prata. E eles ficaram felizes pelo salário que tinham ganhado. O segundo também, ele chegou lá cedo, às 9 horas da manhã, mas também ficou satisfeito porque ganhou uma moeda de prata. E o primeiro, ele já estava pensando assim, bom, se aquele que chegou às 5 horas da tarde e os demais ganharam uma moeda de prata, com certeza eu que cheguei primeiro que todo mundo, mereço ganhar muito mais. Provavelmente eu vou ganhar mais que uma moeda de prata. Mas ele se enganou. Quando ali o chefe, né, que estava ali dando dinheiro, pagando o salário, chegou até ele e falou, olha, está aqui o seu pagamento. E quanto que foi, crianças? Foi também uma moeda de prata. Ah, quando ele recebeu aquela moeda, crianças, ele ficou muito bravo. Ele ficou insatisfeito, ele começou a murmurar. Você sabe o que é murmurar, crianças? Murmurar é reclamar de algo, falar mal de alguma coisa. Ele então chegou até o dono da vinha e falou, olha, você está sendo injusto, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei aqui às 6 horas da manhã e ganhei uma moeda de prata. E aquele que chegou às 5 horas da tarde, trabalhou somente uma horinha, também ganhou uma moeda de prata? Isso não é justo, porque eu cheguei primeiro. Ah, o dono da vinha falou para ele assim, olha, quando eu fui procurar você para trabalhar, o que eu combinei com você? Que eu ia te pagar quanto? Uma moeda de prata, e é o que eu estou te pagando, então eu não estou sendo injusto com você. Sabe, eu acho que você está com inveja, porque eu ajudei aqueles homens que trabalharam menos que você. Mas você quer saber de uma coisa? Eu sou o dono da vinha, o dinheiro é meu e eu posso pagar o que eu quiser para todo mundo. E isso que você está sentindo é inveja porque você está achando que merecia mais que os outros. Ah, crianças, sabe o que Deus, que Jesus nos ensina através dessa parábola? Que às vezes nós agimos como aquele primeiro homem. Como assim, tia? Ele chegou lá primeiro que os outros. Então ele achou que ele merecia o quê? Um lugar de destaque, que ele merecia ganhar mais. Mas Jesus nos ensina, sabe, crianças, a vinha é o reino de Deus. O dono da vinha representa, sabe quem para nós? Representa Jesus. E Jesus, ele tem um coração bondoso. Jesus, ele não vê como o homem vê. E às vezes nós agimos como aquele homem que ficou com inveja das outras pessoas que tinham ganhado o mesmo valor que ele. Por exemplo, tem pessoas que ele já nasceu na igreja, já conheceu Jesus desde pequenininho. Mas às vezes, criança, ele tá com o seu coração como? Peraí que a gente vai pegar aqui. Às vezes, a pessoa que nasceu ali no berço evangélico, ela tá com o seu coração assim, um coração cheio de pecado, tá com o seu coração ainda duro, fazendo coisas que não agradam a Deus. E a pessoa tá ali na igreja, ó, há 20, 30 anos. E de repente, chega uma pessoa nova na fé, que recebeu Jesus agora. Mas aquela pessoa que recebeu Jesus está com seu coração aberto para as coisas de Deus. Então o Senhor, ele vem, derrama bênção sobre a vida daquela pessoa. A pessoa acabou de chegar na igreja, mas já é batizada com o Espírito Santo. O Deus abre uma porta de emprego para a pessoa. E aí, aquele que já está lá um tempão na igreja, ele vai até Deus igual aquele trabalhador, questionando. Ah, Deus, mas isso não é justo. Eu estou aqui na igreja um tempão e eu não recebi ainda o que eu estou pedindo. Por que esse que chegou agora já recebeu tantas bênçãos? O Senhor não está sendo justo comigo. Mas sabe, crianças, nós não devemos murmurar, ficar questionando Deus, porque Deus, ele nos dá as bênçãos, não porque nós merecemos, porque somos bons, mas porque ele é um Deus justo, um Deus bondoso que conhece o nosso coração. Às vezes tem alguma criança que vai na escola dominical, que vai nos ensaios, mas quem sabe ela não está indo obrigada. E vem aquele que só foi uma vez, que acabou de receber Jesus no seu coração.
E ali a tia, né, da salinha vai, dá um lápis, dá um caderno, e aquilo gera algum sentimento negativo dentro de outra criança que estava lá primeiro. Ela fala, nossa, eu tô aqui um tempão, e agora essa criança aí que acabou de chegar fica sendo bajulada, fica ganhando as coisas que eu ainda não ganhei. Isso é um sentimento de inveja, crianças, mas nós que servimos ao Senhor e temos Deus no nosso coração, não podemos agir assim. Nós temos que ser grato a Deus por tudo. Sabe por quê, crianças? Deus, Ele já nos deu o maior presente, que é a nossa salvação. O direito de poder um dia morar no céu. E a salvação não é porque nós merecemos, porque somos bonzinhos, porque estamos lá um tempão na igreja, não. A salvação é pela graça. Jesus morreu por nós porque nós não merecemos nada, mas Ele morreu por nós por amor às nossas vidas, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e um dia morar no céu. Então, criança, que você não venha deixar o pecado invadir o seu coração e você sentir ciúmes ou inveja de alguém que recebeu uma bênção que talvez você ainda não recebeu, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. E que você venha, ao invés de murmurar, falar, o que eu estou fazendo? Será que o meu coração está aberto para receber as bênçãos do Senhor? E não sentir raiva, mas que você venha se alegrar com a bênção dos seus irmãos. Porque Jesus nos deu o maior presente, que é a nossa salvação. E a nossa salvação não é porque merecemos. A nossa salvação é pela graça, pelo amor que Jesus tem e teve por cada um de nós, crianças. E que nós possamos ser servos obedientes, trabalhar na vinha do Senhor. E o nosso salário vai ser uma morada no céu. Que você possa chegar no céu não com suas mãos vazias. Porque quando chegarmos no céu, nós iremos prestar conta de tudo que fizemos na obra do Senhor. E que você possa estar com as suas mãos cheias, que você possa trabalhar para o Senhor, trabalhar na vinha do Senhor, que é o reino de Deus. Que você possa falar do amor de Deus para os seus amigos, que você possa fazer a obra de Deus sem esperar nada em troca. Porque o Senhor, Ele deu tudo por nós, mesmo nós sermos ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Ele fez tudo por nós. E que nós possamos saber que trabalhar na obra do Senhor é um privilégio. E que você possa fazer isso de todo o seu coração. Não esperando um lugar de destaque. Não esperando algo em troca. Porque a nossa recompensa vai vir do Senhor. Amém, crianças? Então, eu quero cantar com você mais uma vez o nosso louvor da APA, o número 115, que ele fala sobre isso. Que eu quero trabalhar para o meu Senhor. Vamos cantar então? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração. Estar ocupado, não murmurando, não questionando Deus, mas trabalhando na vinha do Senhor, fazendo a sua obra. E o nosso versículo de hoje eu deixei para o final, porque fala exatamente isso, crianças. O nosso versículo está na palavra de Deus, que é a Bíblia. E o versículo de hoje ensina exatamente isso. Ele fala lá no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 16, diz assim, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ah, criança, o que isso quer dizer? Exatamente o que a nossa história falou. Que Deus, Ele não quer olhar quem fez mais, quem fez menos, quem terminou a primeira lição. Às vezes a tia passa uma lição na escolinha e você fala, eu sou melhor do que meu amigo porque eu terminei primeiro. Não, Deus, Ele não olha isso, crianças. Deus, Ele olha o nosso coração. Não importa se você foi o primeiro ou o último. Deus, Ele quer sinceridade. Ele quer ver que nós façamos tudo para Ele com amor e Ele quer ver a sinceridade do nosso coração. Igual naquela vinha. O último que chegou foi o primeiro que recebeu o salário. Porque Deus, Ele não vê isso. O homem vê, né? Às vezes a gente quer se comparar com os outros, mas Deus, Ele ama você de igual modo. É aquele que está na igreja há 20 anos
ou aquele que está na igreja um dia. Deus, ele não faz diferença entre as pessoas, ele ama todos da mesma forma. E por isso esse versículo diz o quê? Vamos repetir? Mateus capítulo 20 e o versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém, criança? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Crianças, agora nós vamos estar fazendo o sorteio do desafio da semana passada, né? 12 crianças fizeram o desafio. Que Deus continue abençoando vocês. Parabéns para cada uma, que vocês possam continuar trabalhando na vinha do Senhor. E o nome da relação das crianças foram Mirelle, Lorena, Samuel, Isabela, Manu, Ana Luísa, Melissa, Danilo, Leonardo, a Laurinha, a Stephanie e o Guilherme. Parabéns para vocês. E nós vamos estar sorteando então esse lindo copo que a tia vai estar levando para você no domingo lá na igreja, tá bom? Vamos sortear então, vamos sortear. Quem será que vai ganhar? Eu vou chamar para vir aqui sortear o Samuel. Vem cá, Samuel, tirar. Olha para lá, Samuel. Vou balançar, chacoalhar bem. Pode tirar. Vamos ver, vamos ver. Leonardo. Ah, não acredito. Olha, ele é muito abençoado, tem muita sorte, né? Quem ganhou o nosso desafio mais uma vez, crianças, não desanimem, né? Lembra da aula que a gente aprendeu, que Deus, ele não olha se foi o primeiro ou se foi o último, a sua recompensa vai vir sempre de Deus, né? Se você não foi sorteado hoje, continua fazendo o desafio, que Deus, ele vai abençoar e o seu nome vai ser tirado uma hora. Mas hoje, quem ganhou, sabe quem foi? O Léo! Parabéns, Leonardo! Que Deus continue te abençoando. Já tá colecionando presente, tá? A tia vai levar para você no domingo na igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Vamos fazer assim? Como o Léo já foi sorteado outras vezes, a tia vai sortear hoje, então, mais uma criança, tá bom? Vamos sortear mais uma criança e a tia vai estar aqui vendo o que eu vou comprar. Acho que eu vou comprar mais um copo para dar para a próxima criança. Vamos lá? Sorteia mais uma, Samuel. Olha para lá. Tirou dois? Volta aqui, volta os dois. Aqui. Tá bom, deixa que eu leio. Ah, então agora eu vou sortear mais uma criança, tá bom? Porque o Léo foi sorteado, ele tem que ganhar, porque é justo, temos que ser justos, igual aprendemos na nossa história de hoje. E o nosso próximo ganhador é outro menino! E sabe quem é? O Danilo! Parabéns, Danilo, que Deus te abençoe. A tia vai estar levando também o seu presente no domingo, combinado? E você que não ganhou, não fique triste, porque uma hora o seu nome vai sair, tá bom? E o nosso desafio dessa semana, você vai precisar de uma folha de sulfite, canetinha e lápis de cor, tá bom? E o nosso desafio, você vai fazer, sabe o quê? Um cartão. Nós aprendemos hoje na nossa história que a nossa salvação, ela é pela graça, não é porque merecemos. A salvação é um presente de Deus. Então, você vai pegar a folha de sulfite, você vai dobrar ela no meio, assim, igual a tia tá fazendo, fazer um vínculo. Com a abertura para cima, ó, a abertura vai ficar para cima. Você vai desenhar aqui na folha uma caixa, como se fosse uma caixa de presente, assim, ó. Bem bonito, tá vendo, ó? Você vai desenhar uma caixa de presente. E aí você pode decorar essa caixa, você pode, né, fazer coração, você pode fazer estrela, você pode colar glitter, você vai fazer o que você achar de mais bonito aí na sua casa, porque nós temos que fazer o melhor para Jesus. Colocar um laço aqui em cima, tá bom? E aí você vai abrir essa caixa de presente e você vai escrever aqui dentro: a salvação é um presente de quem, crianças? A nossa salvação é um presente de Deus, né? Nós não somos salvos porque somos bonzinhos ou porque merecemos, mas a salvação é um presente de Deus. Então você vai fazer o seu desafio, tirar uma foto e mandar lá no nosso grupo Soldadinhos de Cristo para você concorrer a um lindo brinde da nossa próxima semana, amém? Vamos encerrar fazendo uma oração e que Deus venha continuar falando com cada um de vocês.
Senhor Jesus, obrigado por essa aula, obrigado pelo presente que o Senhor tem nos dado, que é a nossa salvação. Que possamos, Senhor, continuar trabalhando na tua vinha, porque sabemos que a nossa recompensa sempre virá de ti. Em nome de Jesus, abençoa cada criança e continua conosco. Amém! A paz do Senhor, crianças. Até a nossa próxima aula!